Olá a todos. Nessa videoaula, vamos falar sobre o trabalho de uma amostra de gás ideal. A gente está estudando a termodinâmica do gás ideal, de uma amostra de gás ideal. E na videoaula passada, a gente viu uma das modalidades da energia que vai ser estudada em termodinâmica, que é a energia interna de um gás ideal, e que, lembram vocês, é representada pela letra U maiúsculo. E a gente viu que a energia interna, também para um gás ideal, é igual à energia térmica, e que ela depende exclusivamente da temperatura. E a energia é a soma da energia cinética de todas as partículas daquela amostra de gás ideal e pode ser calculada como 3 meios de nRT e o ΔU 3 meios de nR ΔT e é uma função exclusiva da temperatura. Agora a gente vai ver uma outra modalidade de energia também investigada em termodinâmica, que é o trabalho. Diferentemente da energia interna, como o próprio nome já diz, a energia interna é a energia que está no gás, é a energia do gás. O trabalho não. O trabalho é uma das maneiras do gás ideal, daquela amostra de gás ideal, trocar energia com o meio externo. Uma maneira mecânica disso acontecer. Bom, mas vamos lá, passo a passo, vamos entendendo o que é trabalho. Tem muitas coisas para se entender. Primeiro, o trabalho, assim como acontecia lá em dinâmica, quando vocês estudaram trabalho pela primeira vez, o trabalho ele é representado pela letra tal. Nos computadores é muito difícil achar aquele tal que o professor faz, aquele assim, né? Igual estou desenhando aqui. É mais comum conseguir esse daqui. Mas tanto faz, né? Eu prefiro esse. Quando eu escrever, eu vou escrever esse igual eu escrevi esse aqui em grandão. De qualquer maneira, o trabalho é representado pela letra grega tal e é uma quantidade de energia. Se ele é uma quantidade de energia, ele é dado em joules no sistema internacional, apesar de que a caloria também, por vezes, é utilizada. E o que é o trabalho? O que ele expressa? O trabalho, diferentemente da energia interna que a gente viu na videoaula passada, o trabalho ele expressa a quantidade de energia mecânica que aquela amostra de gás ideal troca com o meio externo. Como assim, professor? O que isso quer dizer e como isso é possível? É assim, ó. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui um recipiente, nosso velho recipiente, e nesse recipiente, vamos colocar o êmbolo aqui com uma outra cor, o êmbolo ou pistão. Esse êmbolo, lembra que ele é móvel. Móvel quer dizer, ele está livre para subir ou para descer. E dentro do nosso recipiente tem lá as partículas de gás ideal. Podem ser átomos ou moléculas. E que essas partículas estão se movimentando aleatoriamente e rapidamente para todos os lados. Lembram disso? Bom, olha lá, o que é trabalho? Agora presta atenção. Todas essas partículas se movimentando, elas colidem com o pistão, com esse êmbolo. Não é verdade? Elas batem e voltam. Quando elas batem no pistão e voltam, elas transferem um pouco de energia. E elas também fazem uma força, exercem uma força nesse pistão. Lembra que esse pistão está livre para subir e descer. Por que ele não está subindo nem descendo nesse momento? Porque o peso dele é igual à força que todas as partículas do gás estão fazendo para cima, de tal forma que essas forças se cancelam e o pistão fica em equilíbrio. Isso supondo que ele não está travado e que não exista atrito. Mas, de alguma maneira, isso a gente vai ver na próxima videoaula, a gente pode acelerar essas partículas. Depois a gente vai ver que isso é possível, por exemplo, fornecendo calor, por exemplo. Mas a gente pode acelerar essas partículas, de tal forma que agora elas vão ter uma velocidade um pouco maior. A gente aumenta a temperatura delas. Se isso acontecer, se elas ganharem mais energia térmica, elas vão e tiverem mais velocidade, portanto, elas vão bater com mais força aqui no pistão. Se antes a força total que as partículas exerciam para cima era igual ao peso, agora essa força vai ser maior do que o peso e vai fazer o pistão subir. Nota que o pistão, que antes estava nessa posição, pode ser que ele venha parar numa posição superior. Por exemplo, aqui. E vamos supor que aqui o equilíbrio se restabeleça, ou seja, a força que as moléculas fazem para cima volta a ser igual ao peso. Mas nesse caso, o pistão subiu. E se o pistão subiu, ele ganhou energia potencial gravitacional. Lembra lá da dinâmica que a energia potencial é mgh.
Se a altura do pistão aumentou, então quer dizer que o pistão ganhou energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional lembra que é uma das modalidades da energia mecânica. Então a gente pode dizer que o gás forneceu energia mecânica para o pistão. Ou para qualquer um que estivesse aqui em cima do pistão. Por exemplo, tem muito exercício que coloca um pezinho aqui. E aí você faz o gás, as moléculas do gás se movimentarem mais rápido, bate com mais força e levanta, por exemplo, o pistão. Nota que nesse caso houve uma troca de energia. A energia do gás saiu e foi para o pistão. Mecanicamente falando, houve uma troca de energia mecânica. E essa quantidade de energia mecânica que o gás forneceu para o pistão, ou para quem quer que estivesse aqui em cima do pistão, essa quantidade de energia mecânica que o gás forneceu ao levantar o pistão daqui até aqui, é chamada de trabalho do gás. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito. Bom, se vocês notarem naquela ilustração passada, deixa eu voltar lá aqui, nessa ilustração passada, notem vocês que para que o gás realizasse trabalho, ele teve que empurrar o pistão. Ora, quando ele empurrou o pistão, ele aumentou o volume do gás, não é verdade? Porque lembra que o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém. Quando o pistão estava aqui, o volume disponível era esse aqui embaixo. Quando o pistão está aqui, agora o gás ocupa todo esse volume. Mudou o volume disponível para as moléculas de gás estarem. Isso quer dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer que é o que eu escrevi aqui. O trabalho ele só existe quando o gás sofre alterações de volume. Só quando ele sofre alterações de volume. Seja uma expansão ou uma compressão. Naquele slide passado, a gente viu a expansão. O gás aumentou de volume. Ele empurrou o pistão para cima. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a compressão. Mas vamos lá. Agora veja uma questão até de lógica. Se o trabalho só existe quando o gás sofre alterações de volume, seja uma expansão ou uma compressão, então o trabalho é nulo, é zero. O trabalho vale zero. Quando? Quando o volume permanece constante, ou seja, numa transformação isovolumétrica ou isocórica. Se o volume não mudar, não existe trabalho, o trabalho é zero. Por quê, professor? Porque trabalho é uma quantidade de energia mecânica. E para o gás fornecer energia mecânica para o meio, ou o meio fornecer energia mecânica para o gás, o pistão tem que se movimentar. E quando o pistão se movimenta, tem alteração do volume. Se não tiver alteração do volume, o gás não forneceu energia mecânica para o pistão. E, portanto, não tem trabalho. Trabalho é zero. Trabalho, você tem que entender que trabalho é justamente... Vamos voltar mais uma vez aqui, ó. É muito importante entender que trabalho é justamente a quantidade de energia mecânica que o gás forneceu para o pistão sair dessa posição e chegar nessa. E, portanto, mudou o volume do recipiente quando existiu o trabalho. Então, se quando existiu o trabalho o volume do recipiente mudou, se o volume do recipiente não tivesse mudado, não existiria trabalho. É simplesmente lógica. Isso é muito importante, principalmente na hora de resolver os exercícios. Mas vamos lá, continuando. Vamos agora fazer o que a gente chama de regras de sinais para o trabalho. Isso é muito importante, principalmente quando a gente estudar a primeira lei da termodinâmica. Vamos analisar as 3 situações que podem envolver troca de energia na forma de trabalho ou não. E é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, uma expansão. O que é uma expansão? Tem lá o nosso recipiente com o êmbolo. E aí tem o gás contido nesse recipiente. E de alguma maneira as moléculas ou as partículas desse gás começam a colidir com mais força no pistão e levam esse pistão de uma posição inicial aqui embaixo para uma posição final mais em cima. E com isso o gás ganha volume. A gente diz que houve uma expansão, certo? Porque o volume disponível agora do gás, que antes era só esse daqui, ó, era só esse daqui, agora é todo o recipiente até aqui em cima. Houve uma expansão. Vocês concordam comigo que quando existe uma expansão, o volume aumenta. Se o volume aumenta, o volume final é maior do que o volume inicial, óbvio. E se
o volume final é maior do que o volume inicial, então o ΔV é positivo, é maior do que zero. Quem é o ΔV? ΔV é volume o ΔV, aqui no cantinho, ó, o ΔV é o volume final menos o volume inicial. Ora, se o volume final é maior do que o volume inicial, um número maior menos um número menor dá positivo. E daí, professor? E daí que, nesse caso, a gente diz que o gás forneceu energia para o meio. E, portanto, o trabalho é positivo. É muito importante essa regra de sinal. Vocês vão ver que ela é extremamente importante usar as regras de sinais corretamente na primeira lei da termodinâmica. Então, quando que o trabalho é positivo? Quando existe uma expansão, ou seja, quando o volume aumenta, quando o volume final for maior do que o volume inicial, ou o ΔV é positivo. Nesse caso, a gente diz que foi o gás quem realizou trabalho sobre o meio. O gás realizou trabalho sobre o meio externo. Como assim, professor? Repara, foi o gás que empurrou o pistão para cima. Foi ele que deu energia para o pistão. Então o gás se valeu da energia dele, gás, e forneceu parte dessa energia para o meio externo. Quem é o meio externo? É o pistão e quem porventura estivesse aqui em cima do pistão. Vocês vão ver que nos exercícios, às vezes, eles colocam uns pezinhos aqui. Então, nesse caso, o gás pegou a energia dele, que estava contida nele, e empurrou o pistão para cima, deu energia para o pistão. O gás realizou o trabalho. E pelo fato do gás ter realizado o trabalho, a gente diz que o trabalho é positivo. Ele é maior do que zero. Já uma segunda situação é justamente a oposta, quando existe uma compressão. Imagina que se o gás, ao invés de essa ser a posição inicial, aqui ó, no meu desenho, o pistão estava aqui embaixo, e aí o gás, as moléculas de gás começaram a bater com mais força e empurrar o pistão para cima. Imagina que fosse o contrário. Imagina que o gás já estivesse aqui todo. Ó, vamos fazer agora um novo gás em vermelho. Ele já estava ocupando toda essa região. E aí alguém veio aqui, com a mão, por exemplo. Pode ser com a mão, assim, ó. Desculpem o meu desenho péssimo de mão. Mas alguém veio aqui com a mão e começou a pressionar o gás de tal forma que ele começou a ser comprimido, ser comprimido, ser comprimido e passou a ter um volume menor disponível. Nesse caso, repara que foi essa pessoa aqui quem deu energia para o gás. Foi ela que pressionou o gás, aumentou a força aqui que estava sendo feita e empurrou o pistão para baixo. Nesse caso, é fácil de perceber que o volume final é menor do que o volume inicial, certo? Antes o gás ocupava todo esse espaço, agora ocupa um espaço menor. Ele está confinado agora numa região menor. O volume diminuiu. Se o volume diminuiu, é fácil de perceber que o ΔV é negativo agora. E nesse caso, se o ΔV é negativo, o trabalho também é negativo. E essa é uma situação que a gente diz que o meio externo realizou o trabalho sobre o gás. Repara, teve que alguém vir aqui e empurrar o pistão para baixo. O gás já estava lá em equilíbrio. Alguém teve que pegar o pistão e empurrar ele na marra para baixo. Então foi o meio externo. E quem é o meio externo? Alguém, uma mão que está aqui, ou alguém colocou pezinho aqui em cima. Foi alguém lá de fora que resolveu comprimir esse gás e para isso teve que empurrar esse pistão para baixo. Ou seja, foi o meio externo que realizou o trabalho sobre o gás. E nesse caso o trabalho é negativo, ou seja, menor do que zero. Mas pode acontecer do volume permanecer inalterado. Por exemplo, eu tenho um recipiente aqui, e aí aqui é o pistão, e aí eu venho e travo o êmbolo, o pistão. Eu venho aqui e travo ele. Coloco um prego aqui assim, ó, de tal forma que o gás que está contido aqui dentro desse recipiente, vou fazer ele em verde agora, o gás que está contido aqui não consegue se expandir e também ninguém consegue empurrar o pistão para baixo. Vamos supor que está fixo o êmbolo aqui, o pistão. É impossível levantar ele para cima, é impossível levantar ele para baixo. Ora, nesse caso, vocês devem convir comigo que o volume inicial é igual ao final. Não tem alteração de volume. Mas se não tem alteração de volume, o ΔV é zero. Mas se o ΔV é zero, o trabalho também é zero. Porque, como eu disse no slide anterior, trabalho só existe se o gás sofrer alterações de volume. Se não sofreu alterações de volume, ou seja, se o ΔV é zero, não tem trabalho. O trabalho é nulo. Porque lembra que trabalho é uma quantidade de energia que o gás dá para o pistão quando ele empurra o pistão, que ele dá para o meio externo, empurrando o pistão, ou que o meio externo dá para ele, empurrando o pistão para baixo. O pistão tem ou que subir ou que descer.
Ora, se o pistão está travado, se ele nem sobe nem desce, não tem trabalho. A quantidade de energia mecânica trocada é nula. Trabalho é uma das maneiras de trocar energia, que só existe se o pistão subir ou descer. Bom, continuando. Agora, como é que eu calculo o trabalho? A fórmula tem duas maneiras de calcular trabalho em termodinâmica de uma amostra de gás ideal. Primeiro, se a transformação for isobárica. Se a transformação for isobárica, nesse caso, o trabalho é calculado como P vezes ΔV. Quem é P? P é a pressão, e quem é ΔV? É a variação de volume. Lembra que trabalho só existe se o volume variar. Esse ΔV é o quanto o volume variou. Para quem está esquecido aí, para que essa fórmula esteja no sistema internacional, o ΔV tem que estar em metro cúbico. Lembrando que um metro cúbico são 1000 litros. E a pressão tem que estar em Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Nesse caso, se a pressão está em Newton por metro quadrado e a variação de volume está em metro cúbico, o trabalho, repare que esses dois estão no sistema internacional. E se esses dois estão no sistema internacional, o trabalho também sai no sistema internacional, que é o joule. Então, para o trabalho ser dado em joules, a pressão tem que ser dada em newtons por metro quadrado e a variação de volume em metro cúbico. Sobre essa fórmula, tem algumas coisas que precisa ficar bem claro. Primeira que está dizendo aqui, ó, essa fórmula só é válida se a transformação for isobárica. Em outras palavras, essa pressão aqui tem que permanecer constante o tempo inteiro. Mesmo porque, se a pressão variasse, como é que você ia usar essa fórmula? Para pensar um pouquinho. Se a pressão variasse, que valor que você ia colocar de pressão aqui? Se ela variasse, por exemplo, se a pressão fosse 10, sei lá, vamos colocar assim, 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, e depois a pressão variasse para 3 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, que valor que você ia colocar de pressão aqui? O 1 ou o 3? Não dá, você teria que escolher um valor, não faz sentido. Portanto, essa fórmula não é válida se a pressão variar. Mas vocês já aprenderam que se a pressão não varia, a transformação é chamada isobárica. Então essa fórmula só vale para transformações isobáricas. Bom, agora notem uma outra coisa. Deixa eu apagar esse daqui para a gente não se confundir. Notem uma outra coisa nessa fórmula, em relação a essa fórmula. Uma outra coisa que é importante perceber é a unidade de medida. Ó. E é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Ó. Dá uma olhada. Ó. Se trabalho... Vou colocar aqui de novo. Se trabalho é pressão vezes ΔV, e pressão é dada em Newton por metro quadrado, e a variação de volume no sistema internacional é metro cúbico, ó, pressão, Newton por metro quadrado. Variação de volume, metro cúbico. Não é verdade que eu posso cortar esse metro quadrado com esse 3 aqui e me sobra o Newton vezes metro? Não é verdade? Newton vezes metro. Mas Newton vezes metro... Newton é unidade de força, não é? E metro é unidade de distância, não é verdade? Portanto, Newton vezes metro é força vezes distância. E força vezes distância é a fórmula que vocês usavam para calcular trabalho lá em dinâmica, lembra? Força vezes distância, força vezes deslocamento. Essa é a fórmula do trabalho. E trabalho é dado em joules. Portanto, força vezes distância, se a força estiver em Newton e a distância estiver em metros, o trabalho vai dar em joules, que é equivalente à pressão está em Newton por metro quadrado e o volume está em metro cúbico. Bom, que mais sobre essa formulinha? Bom, por enquanto é só, vamos para o próximo slide. E aí alguém poderia perguntar, mas professor, e se a pressão não for constante? Como é que eu calculo o trabalho? Bom, nesse caso, para calcular o trabalho, é o que eu escrevi aqui. No caso geral, aliás, isso vale sempre, não só quando a pressão variar, mas vale sempre, ou seja, um caso geral, no caso geral, o trabalho é sempre igual, o trabalho tal, é sempre igual, numericamente igual, ao valor da área no gráfico de P por V. Sabe que em física térmica é muito comum esse gráfico de pressão versus volume. É muito comum esse gráfico aparecer. Imagina que um gás qualquer estivesse no estado inicial aqui, que eu vou chamar de estado 1, com um volume V1. E aqui no estado 2, ele estivesse com um volume V2. Se vocês notarem, nesse caso, a pressão não permaneceu constante. Dá uma olhada quanto vale a pressão aqui para o estado 1 e quanto vale a pressão para o estado 2. A pressão mudou. Portanto, se a pressão mudou, eu não posso usar aquela formulinha trabalho igual a pressão vezes ΔV. Essa fórmula não se aplica agora. Então, como é que eu faço, professor? Agora,
Nesse caso, para você calcular o trabalho, a única maneira é calculando essa área aqui, ó, que eu estou achurando em verde. Essa área é a área de um trapézio. Essa área, ó, e repara uma coisa, ó, é a área que fica delimitada entre a linha do gráfico e o eixo do volume. É toda essa área aí, ó. E para quem não lembra como é que calcula a área, então, bom, quem que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser igual, numericamente igual, por isso esse N aqui quer dizer numericamente igual, né? Porque uma área não tem unidade de trabalho, uma área é dada em metros quadrados. Mas o valor dela vai ser igual à área, o trabalho vai ser igual à área. E essa área, para quem esqueceu como é que eu calculo a área de trapézio, o trapézio é muito comum aparecer a área dessa figura do trapézio, é calculado como base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura sobre 2. Lembrando que as bases são os lados paralelos. Então aqui, por exemplo, nesse caso, essa é uma base, a base maior, essa é a base menor, e essa daqui é a altura, a diferença dos volumes. Essa é a altura. E aí, a área do trapézio é calculada como base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Notem que, sendo esse, última observação aqui desse slide, sendo esse o estado 1 e esse o estado 2, o gás poderia ter ido do 1 para o 2, do estado 1 para o estado 2, ou do estado 2 para o estado 1. E vamos analisar essas duas situações. Deixa eu mudar aqui de cor. Vamos supor que ele vai do estado 1 para o estado 2. Nesse caso, vocês concordam comigo que houve um aumento de volume? Ele foi do V1 para o V2. O volume aumentou. Quem é que lembra aí? Se o volume aumentou, o trabalho é negativo ou positivo? Isso, muito bem. O trabalho é positivo nesse caso. Quando? No caso que ele vai do 1 para o 2. Já se o gás estivesse aqui no estado 2 e fosse para o estado 1, ou seja, se ele fosse do 2 para o 1, aí nesse caso o volume teria diminuído. Ele teria ido do volume V2 para o volume V1. E aí nesse caso o trabalho seria negativo. Lembra que o trabalho é positivo na expansão e negativo na compressão. Então, de qualquer maneira, o módulo do trabalho vai ser calculado como essa área aqui. Ou seja, essa área, o módulo do trabalho, por isso eu coloquei as duas barrinhas aqui, é calculado por essa área. Agora, o sinal dele é você que tem que ver. Se for do estado 1 para o estado 2, houve uma expansão, o volume aumentou. E se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Já se veio do estado 2 para o estado 1, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo. Bom, continuando, vale destacar que, diferente da energia interna, o trabalho depende da trajetória no diagrama de V por V. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, imagina que tem uma expansão, vamos supor que seja uma expansão do estado 1 para o estado 2. E vamos supor que a expansão se dá não por uma reta linear, igual eu mostrei no gráfico passado, mas vamos supor que a expansão se dê assim, ó, num primeiro momento. Assim, para depois vir para cá. Ela primeiro subiu aqui reto, para depois vir para cá. Como é que eu calcularia o trabalho? Bom, se vocês entenderam bem o slide anterior, o trabalho é a área que fica delimitada entre o gráfico e o eixo do volume. É essa área aqui que eu estou achurando de verde. Ó. Vamos fazer mais rapidinho aqui, espaçar um pouco mais. Toda essa área, ó, uma área grande, certo? Agora, imagina o seguinte. Imagina que, se ao invés dele ter ido do 1 para o 2 assim, por esse caminho que ele fez, se ele tivesse feito... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Se ele tivesse feito um outro caminho, se ele tivesse feito esse caminho, que eu vou até pintar de outra cor aqui, vou pintar de roxo. Se ele tivesse feito esse caminho, ó, assim agora, ó, do 1 até aqui. Primeiro ele vai do 1 para cá com uma pressão constante e depois ele vai desse pontinho aqui para cá com volume constante. Bom, vocês devem concordar comigo que agora a área é menor. Ó. Eu vou fazer até em roxo. Lembra por quê? Porque a área é só do gráfico até o eixo do volume. Agora a área seria só essa. Ó. Portanto, a área é menor. Mas a gente não acabou de dizer que a área é numericamente igual ao trabalho? Se agora a área é menor, o trabalho é menor. Portanto, o que a gente conclui? Nessa situação, o trabalho... Vamos chamar esse pontinho aqui de 3 e esse pontinho aqui de 4. O trabalho, o módulo do trabalho, né? Se bem que nesse caso é positivo. O módulo do trabalho indo de 1 para 2 através
do ponto 3, ou seja, 1, 3, 2, é maior do que o trabalho quando você vai do 1 para o ponto 2 pelo caminho 4, pelo ponto 4, ou seja, 1, 4, 2. Porque 1, 4, 2, a área vai ser menor, então o trabalho é menor. Então nota que o trabalho depende da trajetória no diagrama de P por V. É totalmente diferente da energia interna. Lembra que a variação da energia interna, o ΔU, ele não depende dos pontos intermediários. Ele só depende do ponto inicial e do ponto final. Independente de que caminho que você faz, se é 1, 3, 2 ou 1, 3, 4, a variação da energia interna ela é 3 meios de NR vezes ΔT, e ela só depende da variação de temperatura. E a variação de temperatura de 132 é igual à variação de temperatura de 142, porque o estado 1 é o mesmo que o estado 2. Se o estado 1 é o mesmo que o estado 2, o ΔT é o mesmo, então o ΔU vai ser o mesmo, mas o trabalho não. Bom, aqui alguns links aprofundando o conceito de trabalho, para quem quiser aprofundar. São 3 videoaulas aí falando mais sobre o trabalho, para aqueles alunos que querem aprofundar um pouquinho, né? Muito obrigado e até logo.